peças, medições, controle, aí no que estamos vendo. Então, dizendo na hora passada, quando a gente viu lá os parâmetros na medida, então vindo lá potência, vimos lá eficiência térmica, eficiência mecânica, vimos lá pressão média efetiva, a medida da pressão média efetiva, a gente enxerga alguns parâmetros, ou extensão de torque, extensão da potência, aí da cilindrada, número de cilindro, sopração, vimos aí a pressão média efetiva, questão de potência, a velocidade média de pistão, a área de pistão, tá? Alguma todas essas coisas aí, eficiência poliméria, né? Vem também consumo específico de combustíveis, né? E eficiência da plana, isso aí, né, claro. Mais ou menos isso daí. Bom, vamos ver como é que se mede, então, isso aí. E, então, e o que a gente faz é o equipamento que a gente usa aí para fazer esses ensaios experimentais, aí no caso, é o dinamômetro. Então, para medir todas essas coisas, né, essas, essas grandezas físicas aí, que mostra, que dá uma noção comparativa, por exemplo, de desempenho, essas coisas, então a gente tem que instrumentar aí, no caso, na bancada. E essa instrumentação vai depender de quais parâmetros que vão ser obtidos, né, em bancada, né? Então, por exemplo, quando você tem uma bancada aí para esse pessoal aí que faz só essas preparação de motores, para eles lá não importa lá potência, torque, né? Quando eles fazem aí esses testes aí com não com o motor na bancada, mas o carro inteiro numa bancada. Então tem dinamômetro para isso daí, né? Agora, quando a gente trabalha com pesquisa, às vezes você está tirando aí, por exemplo, as curvas características, por exemplo, por exemplo, na época que estava começando aí a questão do pró-alça no Brasil, né, nos anos 70, início dos anos 80, tal, os pessoal começaram a sair os primeiros automóveis, né, os diesel a etanol, tal. Então, nessa época, era muito importante aí tirar aquelas curvas características, da potência, torque, consumo específico, fazer questão para fazer aqueles ajustes, né? Porque quando a gente você pega um combustível alternativo, por exemplo, que nem etanol, a velocidade de propagação da chama, tudo é diferente da velocidade de propagação da chama da gasolina, né? O etanol é mais rápido, a chama é mais rápida, né? Então, o combustível é oxigenado, então, assim, as características de queima, as características de processo de combustão estão um pouco diferentes. Então, tinha que ajustar, a relação ar-combustível é outra. Então, na época que os carros eram carburados, que tinha que ajustar, por exemplo, os overkits calibrados de carburador, tinha que ajustar, por exemplo, o ponto de ignição, lá na época só tinha um distribuidor, tal, então você tinha que ajustar o ponto de ignição. Você tinha avanço centrífugo, avanço a vácuo, então o avanço centrífugo era feito de acordo com, era feito no mecanicamento, então tinha aqui o distribuidor o submeter medida etanol era diferente de distribuidor do carro movido a gasolina e assim por diante, né? Bom, nessa época, o que fazia muito é tirar aquilo de característica, potência, corta, consumo específico. Mas quando você vai estudar, por exemplo, aí acessando o processo de combustão, eu preciso aí que precisa ser libido, né? Então, quando a gente faz uma instrumentação da bancada, vai ser a experimentação para determinar aí valores, assim, de parâmetros do motor, então torque, rotação, necessita, a vazão de ar, as emissões, né? Porque se eu falo em combustível alternativo, então hoje em dia, uma coisa que pega muito são as grandes emissões, né? Você tem que dizer ali os principais gases, pelo menos de 5 gases, são os principais, então, CO, CO2. Então, todos esses dados aí tem que
você tem que tirar, pelo menos esse você tem que tirar. Então, as normas de Unicamp, aí era fez articulados que motorizam, né? Então, a pressão dentro da câmara de combustão é um dado hiper importante quando você estuda aí o processo de combustão, né, de combustível alternativo, e a partir dos dados de pressão, você vai tirar os dados da taxa de liberação de calor, então você vê ali, por exemplo, dá para você ver aí comportamento quando você queima um tipo de combustível, quando você queima outro tipo de combustível, que estão relacionados com a velocidade de propagação da chama, o quanto é que você queima na unidade de tempo e tal. Então, a taxa de liberação de calor é uma curva assim, extremamente importante. A fração de combustível queimada, ou seria a integral aqui da taxa de liberação de calor, seria a curva acumulativa da energia liberada na forma de calor, né? Então, essa curva que também é bastante importante, porque a partir disso você consegue tirar o atraso de ignição, né? Então, temperatura do líquido de arrefecimento, porque as condições de ensaio, por exemplo, experimental em bancada, muitas vezes você tem que fazer um ensaio experimental com a borboleta do acelerador 100% aberta, então você freia o motor lá atrás, então a temperatura do motor sobe muito, às vezes você pode até fundir o motor em bancada, então a temperatura do líquido de arrefecimento é extremamente importante, temperatura de óleo, então um monte de outros parâmetros aí que a gente precisa ir medindo em bancada. Então, a gente precisa instrumentar isso daí, e essa instrumentação vai depender do que é que você vai precisar tirar em bancada, né? Então para medir todos esses dados aí que a gente precisa para a medida de desempenho do motor, a gente precisa conectar no equipamento. O equipamento que a gente usa é o que a gente chama de dinamômetro, né? E nem dinamômetro você vai ter que encontrar a rotação e a carga do motor. Então, esse procedimento em dinamômetro, né? Se for um dinamômetro, por exemplo, tanto de bancada quanto um dinamômetro de rolo, tal, então consiste em você aplicar uma carga no motor e você tirar as curvas características em função dessa carga e em função da rotação no motor, né? Se for um motor estacionário, você varia a carga e a rotação, você mantém ela constante, né? Então, quando a gente faz um estudo aí do processo de combustão, por exemplo, para uso de biocombustível, qualquer coisa desse tipo, né? Você também pode fazer no motor estacionário. Só que no motor estacionário, quando ele trabalha em rotação constante, né? Geralmente você usa para alimentar um gerador elétrico aí, por exemplo, e o gerador ele dá determinada tensão para uma determinada rotação, então você tem que ter um controlador de rotação e esse motor vai funcionar em rotação constante. Então dá para você fazer também esse tipo de ensaio, só que você varia a carga e o controlador mantém a rotação do motor constante. Então, assim, é um teste análogo a esse outro tipo aqui, né? Os dois tipos de teste a gente usa para fazer aí, para medida de desempenho ou qualquer outra coisa aí, tá? Então, esse daqui é uma foto de uma sala de dinamometro, né? Então, aqui, ó, né, por exemplo, né, cada uma dessas telas está medindo uma determinada coisa. O motor está lá dentro, ó. Então, esse daqui seria o dinamômetro, o motor está instalado aqui e o acoplamento se faz com um eixo cardante, ó, que liga aí o motor. Vocês estão vendo o mouse meu? Ou não? Não, tu não. Não, esqueci disso aí. Acho que eu vou ter que colocar a tela, né? Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Separado por um vidro aqui. Então, esse equipamento aqui, ó, no fundo, é o dinamômetro. O motor instrumentado tá aqui. E aqui unindo os dois, aqui, ó,
A foto não dá para ver direitinho assim, mas tem um eixo cardan aqui, ó. Tá? Então, esses computadores aqui, ó, todos eles, você mede algum parâmetro que você precisa enxergar lá, que você está medindo na hora. Esse equipamento aqui, ó, é um sistema de aquisição de dados para medida de emissões. Então, isso daqui é um exemplo de uma sala de dinamométrica. Tá? Isso aqui foi tirado desse livro aqui, ó. Arthur Flint. E isso daqui é uma sala de dinamométrica da Mercedes, lá da equipe de Fórmula 1. Então, isso daí é uma sala de dinamométrica para ensaio de motores. Aí. Isso daqui, ó, também é um dinamômetro de bancada. Essa foto aqui, ó, é do dinamômetro que nós estamos comprando aqui do laboratório. Ele vai chegar em janeiro, se Deus quiser. Esse daqui é o dinamômetro hidráulico. Aqui tem o motor instalado, ó, o eixo cardan está aqui. Ó. Então, isso aqui fica dentro de uma sala. Fora da sala fica o sistema de aquisição de dados. Isso daí é um dinamômetro de bancada também. Então, o dinamômetro, você tem vários tipos de dinamômetro. O que é um dinamômetro? Um dinamômetro nada mais é do que um freio. O motor, ele fica instalado num berço aqui, que a gente chama de berço aqui, ó. Isso aqui, ó, ele acopla aqui com o eixo cardan. Então, aqui dentro, o que você faz? Você tenta, deixa eu colocar aqui meu celular em modo tirar o som, porque vai que alguém liga. Então, ó, então aqui o que você faz, isso aqui é um acoplamento aqui, ó, que na verdade o que você faz, você põe uma resistência aqui dentro. Então você tenta frear o giro do motor. Então esse berço aqui, ó, o motor ele está instalado em balanço. Então quando ele tenta girar, você põe uma restrição aqui, ó. O que ele faz, ele está girando aí, ele tenta girar, então ele gira junto aqui, ó. E aqui ele gira em falso. Né? Então o que ele faz? Ele aplica uma carga numa balança que está fora. Então o que ele faz é isso aqui, ó. O motor está instalado aqui, ó, em balanço. Então quando você freia ele, todo esse conjunto aqui tem de girar junto, ó. Tá? E aí o que ele faz? Ele está aqui, ó. Ele tem uma haste aqui que está ligada a uma célula de carga. Então quando esse conjunto gira, ele aperta uma célula de carga. Então ele mede a força que você está tentando girar aqui, ó. Então essa força vezes esse braço aqui, ó, a distância, dá o momento, ou o torque. Né? Então vocês lembram que na aula passada, a potência era a função da rotação e função do torque. O torque você mede lá na balança. E a rotação, você tem que ter um sensor de rotação que fica medindo a rotação aqui na bancada, a rotação do motor. Então com essa leitura que você faz do torque e com a leitura que você faz da rotação do motor, você consegue calcular a potência que está sendo aplicada ali na saída do eixo. Então, a potência real que você está medindo lá. Que seria o brake power, que a gente viu na aula passada. Então, basicamente isso aí. Então, o dinamômetro, na verdade, o que ele é? Ele é um freio dinamométrico. Então, e aquela expressão lá que a gente viu na aula passada, por que o termo americano é brake torque? Brake é freio. Power é potência. É uma potência de frenagem, né? Então, por que aquela potência real que está saindo ali no eixo chama isso daí, ó? Por causa disso aqui, ó. Por causa que os primeiros freios dinamométricos, eles funcionavam isso aqui, ó. Ele tinha o nome de freio de Prony. Dinamômetro de Prony. Então nada mais era do que o seguinte, ó, você tinha o motor estava instalado lá no berço,
esse volante de inércia aqui, ó, estava instalado na saída do eixo do motor. E aqui, ó, você tinha um material envolvendo esse volante de inércia, tinha um material de atrito. Você punha uma sapata aqui, ó, e à medida que você fazia, então você acelerava o motor 100% de aceleração, e aí você, a regulagem da aceleração, da rotação do motor, você fazia freando ele. Então, à medida que você freava, ele está rodando em falso aqui, ó. Então, para você regular a rotação, né? Então você regula lá, por exemplo, eu regulei ele, freiei ele aqui para ele ficar rodando a 2.000 RPM. Ele está rodando em falso aqui na sapata. Ele está tentando girar o conjunto. Então, quando ele está girando o conjunto, ele aperta aqui, ó. Aqui no canto aqui tem um negócio. Ele puxa essa balança aqui, ó. Então essa balança mede força. Então, essa força que você está medindo, multiplicado por esse braço aqui, ó, esse é o torque. Então os primeiros dinamômetros rudimentares, freio de Prony, esse era o princípio de funcionamento. Então, na verdade, você colocava 100% de aceleração e regulava a rotação lá atrás. Então você regulava lá para 500 RPM, para 1.000 RPM, para 1.500 RPM, para 2.000 RPM, e para cada uma dessas coisas, você via lá, 500 RPM, qual o torque que você está valendo na balança? Tanto. Para 1.000 RPM, qual é o torque que você está valendo na balança? Tanto. Então você tinha a curva de torque em função da rotação, e assim por diante. Aí você varria desde os 500 RPM até uma rotação razoável lá. Se fosse, por exemplo, um motor de giro alto, que fosse, por exemplo, rotação máxima 6.000 RPM, você varria entre 500 e 6.000. Né? Então você faz isso aí dependendo da característica de determinado motor. Então você tira a curva de torque. Aí com o torque e a rotação, você consegue calcular a potência que sai no eixo lá. Ó. Então você faz a curva da potência com a rotação no motor. Né? E aí, à medida que você está fazendo isso daí, você também está controlando o consumo do motor lá. Ó. Então você tira lá o consumo específico. Como que é o consumo específico? Né? Se você tiver lá a potência que você mediu, que acabou de medir lá em função do torque e da rotação, e à medida que ele está em bancada, você está medindo lá a massa de combustível que você está queimando e está marcando a quantidade de tempo. Então, massa por tempo é vazão máxima. Então, é a vazão máxima de consumo de combustível. Então, tendo a vazão máxima de consumo de combustível, ou seja, tantos quilogramas por segundo que você está queimando lá, e a potência que você está gerando simultaneamente, então você consegue calcular aí o consumo específico de combustível. Então, faz a curva do consumo em função da rotação. Então você vai ter lá aquelas curvas características aqui, ó. Esse tipo aqui, ó. Essa aqui é uma curva típica de potência. Essa daqui é uma curva típica de torque. Se o consumo específico tivesse mostrado aqui, ó, ele seria uma curva aqui, ó, em função da rotação. Então o consumo específico mínimo, ele coincide com a faixa de torque máximo. Então, quando você dimensiona o câmbio do carro, você dimensiona o câmbio para ele funcionar sempre num regime de rotação para determinada velocidade. Por exemplo, suponha que você regula 100 km por hora e a velocidade da pista. Então você regula, vamos supor que o motor ele deu um torque de 3.000 RPM, torque máximo. Então você põe lá, você dimensiona o câmbio, para a 100 km por hora, ele está aos 3.000 giros, que seria a rotação de torque máximo. Quando você está em torque máximo, a curva de consumo específico mínimo está lá. Então é a região de maior eficiência do motor. Ou seja, daquela quantidade de energia que você recebeu, você consegue transformar o máximo possível em trabalho. Então, eficiência
é energia pretendida por energia gasta. O que eu pretendo? Gerar trabalho, às custas de quem? Da energia que eu recebi da queima do combustível. Então, na região de torque máximo, com consumo específico mínimo, é a região de melhor eficiência térmica do motor. Então, note que o torque máximo com consumo específico mínimo não coincide com a potência máxima. A potência máxima se dá na rotação máxima. O torque máximo, ele dá mais ou menos na metade da rotação. Tem motor que dá mais para frente, tem motor que dá mais no meio. Tudo depende das características do motor. Eficiência volumétrica, esse tipo de coisa. Então, você tem um motor, por exemplo, que tem multiválvula, e o cruzamento de válvula é muito alto, então o torque máximo dá em giro mais alto. Ao contrário, ele dá em giro um pouco mais baixo, e assim por diante, né? Mas então é preciso conhecer as curvas características de potência, de torque e de consumo específico, para você pegar e dimensionar um câmbio que seja adequado, para ele trabalhar sempre no regime de rotação adequado. Então essas curvas de características do motor são hiper importantes quando você está desenvolvendo um determinado motor. Então isso daí se faz, essas medidas são feitas aí num dinamômetro. Então isso aqui é o dinamômetro, né? Então, dinamômetro tem vários tipos de dinamômetro. Tem dinamômetro elétrico, tem dinamômetro hidráulico, tem dinamômetro de bancada, tem dinamômetro de rolo, né? Então tem um monte de tipo de dinamômetro aí. Depende da aplicação para fazer o uso mais adequado. Então, por exemplo, essa figura aqui, ó, mostra um corte, um dinamômetro que a gente chama um dinamômetro hidráulico. Então, um dinamômetro hidráulico, qual a diferença básica entre um dinamômetro hidráulico e um dinamômetro elétrico? Na verdade, é o acoplamento, é o acoplamento entre o motor e o equipamento que você dá carga. Então, por exemplo, você pode frear ele magneticamente, você pode frear ele hidraulicamente. Então, tudo depende de como é que você está fazendo esse, entre aspas, freio dinamométrico, né? Então, por exemplo, se é um dinamômetro elétrico, o que você faz? Você tem aqui, ó, um estator, você tem um lugar lá que você tem o estator e outro lugar que você tem o rotor, né? Então, quando você tem o estator e o rotor, aqui um se movendo com espaço entre eles, aí, ó, então você gera um campo magnético ali. Então, seria aí um atrito magnético, vamos dizer assim, né? Mas você podia ter, ao invés de um atrito magnético, né, você podia ter um acoplamento hidráulico aí, ó. Então, o dinamômetro hidráulico, por exemplo, ele funciona dessa forma aqui, ó. Você tem uma caixa, e lá dentro da caixa, você tem uns rotores para dar um turbilhonamento aqui, ó. Então, a água entra por um lado e sai pelo outro. Então, os rotores aqui, ó, dá aquela turbilhonada na água. Então, como você tem uma resistência, você tem um atrito fluídico aqui dentro, esse atrito fluídico, ele é diretamente proporcional ao cubo da rotação, né? Então, quanto maior a rotação, mais dá para segurar. Então, você controlando o nível da água aqui dentro, você controla também o grau de turbilhonamento. E você controla também o grau de turbilhonamento dependendo da quantidade de rotor que você tem aqui dentro. Então, na verdade, você tem aí um acoplamento hidráulico para você frear o motor, né? Então, cada um deles tem um determinado tipo de aplicação, né? Então, essa caixa aqui, ó, ela funciona em balanço, assim como essa aqui, ó, né? E o motor está aqui atrás. Então, eles estão acoplados ali por um, por um eixo cardan, né? Então, como ela está em balanço, ela gira junto com o motor. Então, quando você aplica uma carga, todo o conjunto tende a girar e aperta aqui, ó, a balança. Então, a força multiplicada pelo braço aqui, ó, daria o torque. E você tem que estar medindo a rotação lá do motor. Então, você tem o dinamômetro hidráulico, né? Olha, aqui, por exemplo, é um dinamômetro elétrico, ó, como esse daqui que eu tinha colocado aqui, ó. Esse daqui tá
melhor a figura aqui, ó. A figura foi tirada do Richard Stone. Aqui, ó. Então você tem o motor está instalado aqui atrás, ele está ligado a essa caixa aqui, ó, através de um eixo cardan, né? Então, o eixo do dinamômetro. Né? E aqui, ó, essa caixa aqui, ó, está em balanço. Então lá dentro você tem um estator e tem um rotor. Então você forma um campo magnético. Então quando você forma esse campo magnético, ele pode ser maior ou menor, em função da corrente que passa ali dentro. Então, quanto maior o campo magnético, maior a restrição que você tem. Maior o atrito magnético, vamos dizer assim. Né? Então, você está freando o motor, então o conjunto tenta girar aqui. Ó, tenta girar, ele aperta a balança aqui, então você faz a leitura da força. Essa distância aqui, ó, é conhecida. É o braço. Então, força vezes o braço seria o torque. Então, esse daí, no caso, é o princípio de funcionamento de um dinamômetro elétrico. Então, esses dinamômetros elétricos, ele pode ter, por exemplo, um motor elétrico que você dá a partida no motor, a partir da hora que o motor pega, então ele passa a funcionar como um gerador para aplicar carga. Então, ou você pode ter um dinamômetro que a gente chama de dinamômetro de corrente de Foucault. Então, na verdade, você tem ali um gerador, né? Ele não funciona como motor para dar partida. Você tem que ter um motor de partida separado, né? Mas ali, passando a corrente ali no estator, você forma um campo magnético maior ou menor em função da corrente. Então é o que a gente chama de dinamômetro de corrente de Foucault. Então você aumenta ou diminui o campo magnético lá, então, para aplicar a carga. Então aí você vai segurando o motor, você vai soltando ele para você dar a aceleração máxima. E aí você calcula, você vê, por exemplo, qual a força que ele está vendo na balança aqui, ó. Qual o torque, né? A força vezes o braço aqui, qual o torque, qual a rotação. Você consegue levantar as curvas aí. Então, por exemplo, a 500 RPM. Qual é a medida que você está tendo de potência, de torque, de consumo específico, de rotação? Você põe lá. Aí você pega e diminui a restrição, ele sobe a rotação para 1000, aí você põe todos os valores, você põe lá para 1500, você põe todos os valores lá, aí você traça o gráfico, né? Em função disso daí, ó. Então é o mesmo princípio, o que muda é o acoplamento, pode ser hidráulico ou mecânico, ou pode ser hidráulico, pode ser mecânico, né, que nem esse freio de pronia aqui, ou pode ser um equipamento, um acoplamento elétrico, magnético. Essa foto aqui, por exemplo, ela mostra um dinamômetro que é de roda, né? Então você põe o carro inteiro lá, ó, e você liga o dinamômetro diretamente na roda lá do motor. Então os dados, você capta os dados lá no sistema de aquisição, mas ele é aplicado diretamente na roda. Então esse tipo de dinamômetro, ele é similar mais ou menos a um dinamômetro de rolo, né? O dinamômetro de rolo que você vê em oficina de preparação do motor é isso aqui, ó. Você põe o carro aqui em cima do rolo e acelera, né? Então ele roda aqui então você acelera aqui, ó, ele movimenta aí o rolo, né? Então você varia a carga e o motor vai se esforçando lá. Então você vai captando os dados lá de potência, de torque, né? Principalmente. Esses preparadores de motor, geralmente, eles não estão interessados no consumo, né? Eles estão interessados na potência e no torque, em função da preparação que eles fazem. Então, esse tipo de dinamômetro aqui, por exemplo, é um dinamômetro que não vai usar para pesquisa, né? Dificilmente. Dinamômetro para pesquisa teria que ser um desse aqui, ó, ou um hidráulico. Seria o caso aqui, ó. É o caso de um hidráulico. E é semelhante a isso aqui, ó. Bom, então, nesses equipamentos aí, ó, aí você vai instrumentar lá o motor para
gerar os dados que você precisa no seu trabalho aí de pesquisa. Então, por exemplo, se fosse aí uma análise do processo de combustão, você teria que levantar a curva de pressão, em função do ângulo do eixo virabrequim, você tem que gerar a curva de taxa de liberação de calor, a fração de combustível queimado, diagrama PV, diagrama de log de P, log de V, uma série de coisas ali. Ó. Você vai pegar a potência, vai pegar o torque, consumo específico, os gases de emissões. Então a instrumentação ele vai depender do tipo de coisa que você está fazendo. Né? Então aqui, por exemplo, ó, é uma tela do sistema Indicom, por exemplo, da AVL, que a gente mede lá. Ó. Então, por exemplo, aqui, ó, reunido numa tela só. Então, por exemplo, aqui, ó, essa aqui é uma curva de pressão no motorzinho aqui, ó, curva de pressão. Esse aqui, ó, é o ponto de injeção aqui, ó. Então, essa curva aqui, ó, é a pressão em função do ângulo do virabrequim. Não sei se dá para ver aqui no fundo, mas essa curva em vermelho aqui, ó, é a taxa de liberação de calor. E essa curva que está mais fraquinha aqui, ó, em azul aqui, ó. Vocês estão dando para ver? Vocês estão conseguindo ver essa curva aqui em azul? É mais fraquinha? Essa curva aqui é a fração Sim. de combustível queimado. Esse aqui, ó, é um diagrama PV. O diagrama PV do motor, ó, admissão, compressão, aqui, ó, a expansão e a descarga. Esse aqui é o diagrama PV. Aqui, por exemplo, ele está medindo outros dados importantes aqui, ó. Ele está medindo, por exemplo, a quantos graus que você tem lá, o que você queimou uma determinada quantidade de combustível, né? A pressão máxima medida lá no sensor de pressão dentro da câmara de combustão. Né? Então, ó, a pressão mínima, a pressão máxima, né? A pressão média, né? A pressão média efetiva, né? Ó, como é que variou a pressão média efetiva em função do ângulo, né? E assim por diante. Então são os dados aí que são importantes aí, ó, na aquisição. E aí tem outras telas, ó. Cada uma dessas abas aqui, ó, tá medindo uma determinada coisa. E esses dados você consegue exportar, ó, por exemplo, para você gerar aqueles gráficos como esse aqui, ó, quer ver? Como esse daqui, ó. Esse aqui é o diagrama PV. Esse aqui é o diagrama log de P e log de V, ó. Então, por exemplo, quando você faz o log de P e log de V, essa curva aqui, que na verdade é um processo politrópico, um processo de tipo PV elevado a n constante, ó, vai ficar uma reta. Essa curva aqui, ó, que é a curva de compressão, é um processo politrópico de tipo PV elevado a n constante, ó, quando você faz log de P por log de V, ó, fica uma reta aqui, ó. Observa que essa reta e essa reta aqui, ó, ela é quase paralela. O coeficiente angular dessa reta aqui, ó, é aquele coeficiente politrópico. Então, aquele coeficiente politrópico, por exemplo, 1,37 aqui, ó, da expansão aqui, ó. Então, daqui você tira experimentalmente. Aquele coeficiente politrópico do PV elevado a n constante, o n na politrópica, da compressão, você tira experimentalmente aqui, ó, por volta de 1,35. 1,37 mais ou menos é o de expansão. O de compressão em torno de 1,35. Né? Você tira experimentalmente isso aí, ó. Essa curva aqui, ó, por exemplo, é a curva de taxa de liberação de calor. Então, você tira a partir dessa curva aqui, ó, curva de pressão. A partir dessa aqui, ó. Por isso que essa daqui é a curva mais importante quando você faz a aquisição. Então, essa curva aqui, ó, você estima a partir daquela.
E essa curva aqui, ó, é a integral dessa aqui, ó. Então, é a curva de energia acumulada liberada na forma de calor, então, como da queima do combustível. Então, por exemplo, quando você injeta o combustível aqui, absorve calor para poder fazer o combustível mudar de fase, né? Então você tem, acontece isso aqui, ó. Aí a partir do momento que ele pega fogo, ó, aqui, ó, esse ponto, quando ele passa pelo zero aqui, ó. Aí a partir disso daí, ó, começou a liberar energia lá dentro da câmara de combustão. Então, então a energia vai liberando a partir do momento que você vai queimando o combustível, ó. Isso daqui, ó, ele é conhecido com aumento da pressão lá, ó, aumento da pressão. E à medida que você vai queimando isso aí, você vai queimando, você vai acumulando energia lá que você liberou. Então, esse gráfico aqui dá a energia liberada na forma de calor acumulado, né? Então, dá para você ter uma noção de a cada quantos graus do virabrequim, quanto é que você queimou do combustível, né? Então, quando você compara essa curva aqui, ó, por exemplo, a curva do óleo diesel, uma curva, por exemplo, de um combustível alternativo para o diesel, a diferença entre o ponto que ele corta aqui, ó, seria o atraso de ignição. Se a curva do combustível alternativo ali cruza o zero antes do diesel aqui, ó, é porque ele queima mais rápido. Se ele cruzar depois, é porque o atraso de ignição é maior, né? Então a curva da taxa de liberação, quando você compara, ela vai dar diferente de um combustível para outro, porque o comportamento é diferente. A velocidade de propagação da chama é diferente. Então, essas curvas aqui, ó, quando a gente estuda o processo de combustão, elas são extremamente importantes para a gente. Então, isso daqui você tem que instrumentar o motor para isso se você está trabalhando com, por exemplo, um novo biocombustível, por exemplo. Tem que tirar essas curvas aqui e comparar com a curva de referência, que no caso seria do óleo diesel, né? E aí você teria lá também, você consegue tirar a curva de potência, a curva de torque, a curva de consumo específico, são aquelas que eu até comentei agora há pouco, né? A curva de potência, a curva de torque, consumo específico não está mostrado aqui, mas seria uma curva aqui, ó, de boca para baixo aqui, ó, né? As emissões de gases são hiper importantes, daqui você faz um analisador de gás. E essas emissões, você tiver um analisador de gás, pelo menos para 5 gases, né? Para medir, por exemplo, o CO, o CO2, o HC, o óxido de nitrogênio e o oxigênio. Se for um motor diesel, seria bom ter também um opacímetro para medir particulado, porque o motor diesel gera muito particulado, né? A fumaça vem disso aí. Então você tem que ter um opacímetro. Então tudo isso aí você vai instrumentar o motor para pegar isso daí. Então como é que você faz a instrumentação? Você tirar essas curvas aqui, ó, essas curvas aqui, ó, por exemplo, a pressão na cama, posteriormente tirar a taxa de liberação de calor, a fração de combustível queimado, a curva PV, ou log do P, log do V, esse tipo de coisa. Então, como é que se faz a instrumentação disso aqui? Eu teria que fazer isso aqui, ó. Eu teria que ter um sensor, um transdutor de pressão aqui na câmara de combustão instalado, um transdutor piezoelétrico, né? O transdutor piezoelétrico, quando você comprime um cristal, ele vai te dar uma diferença de potencial minúsculo, mas vai. É uma propriedade do cristal. Então, se você pegar um amplificador de carga e ler isso daqui no osciloscópio, essa variação de tensão é diretamente proporcional à variação de pressão lá dentro. Então, você faz uma calibração do sensor para você conseguir ler a variação de pressão lá dentro da câmara. Agora, para você pegar e tirar um gráfico que nem esse aqui, ó, pressão em função
do, do ângulo do virabrequim, você também tem que casar esses sinais aí. Você tem que ter um equipamento para medir a rotação do motor. Você põe lá uma roda fônica, por exemplo, ou um sensor óptico, né? Para pegar e medir a rotação aqui. E aí o sistema de aquisição tem que casar algum ponto dessa curva que você está gerando aqui, ó. Então ele tem que ter um ponto característico para você pegar ele de referência. E você poder casar o sinal e ficar a pressão em função do ângulo do virabrequim. Então, geralmente é assim que você instrumenta. Aí, por exemplo, para medida de temperatura, tudo, então no caso você vai ter que ter os termopares, então você vai ter um termopar para medida, por exemplo, de temperatura de gás de escape, tem que ter um termopar, por exemplo, para medida de temperatura, por exemplo, do ar que você está admitindo. Você Então, você tem que controlar, por exemplo, a temperatura do sistema de arrefecimento, você não tem perigo de fundir o motor na bancada, né? Então, você faz uso de termopar, temperatura de óleo do motor, tudo feito com termopar. Então, a instrumentação vai depender do tipo de coisa que você está medindo, mas se você levantar isso aqui, ó, um gráfico de pressão em função do ângulo, você tem que obrigatoriamente fazer isso aqui, ó, botar um transitor de pressão e como é que fala, um sensor para medida de rotação. E você vai ter que casar esse sinal. Então, como no transitor de pressão, a diferença de potencial vai ser muito pequenininha em função da variação de pressão, você tem que ter um ajustador de carga para ler lá no osciloscópio ou no sistema de aquisição do computador. Então, como a diferença de potencial é diretamente proporcional à variação de pressão, então você consegue fazer a leitura lá da pressão. Então, você tem uma figura aqui, ó. Né? Então, tá aqui, ó. Isso daqui é o sistema de aquisição que a gente tem no laboratório aqui. Essa curva foi tirada do motorzinho que a gente tem instalado lá. E aí estão as curvas características aí. Então, por exemplo, a medir aqui, ó, a rotação e, consequentemente, o ângulo do virabrequim, o que a gente faz? A gente constitui aí ou um sensor óptico ou uma que a gente chama de roda fônica. A roda fônica é um negócio desse tipo aqui. Ela é uma roda dentada, geralmente com 60 dentes, e aí você tem uma falha aqui. E aí você tem que ter um sensor de efeito Hall. Então, o sensor de efeito Hall, na verdade, ó, esse aqui, ó, ele tem uma bobininha lá, ó, e ele tem que funcionar bem pertinho da roda fônica, essa roda dentada. Então, à medida que ela vai rodando, ela gera um campo magnético aqui que oscila, porque quando ela passa aqui, quando ela passa no trecho aqui sem nada, ela vai formar uma senoide aqui, ó, um negócio desse tipo aqui, ó. Se você colocar uma falha de dentro aqui, ó, você arranca dois dentes aqui, ó. Então, a hora que esse sensor passar aqui, ó, a medida lá vai ser diferente. Então, no sistema de aquisição, você põe ele numa determinada posição e, ele vai ficar dando isso aqui, ó. Então, quando você pega lá no sistema de aquisição, você pega esse sinal analógico daquela roda fônica e converte ele em sinal digital. Então, o sistema de aquisição, ele vai pegar exatamente aquela falha. E ele vai casar a falha com a referência aqui, ó, de como é que está variando a pressão. Então, aí você vai fazer o gráfico de pressão
em função do ângulo do virabrequim, ó. Então é assim que funciona. E esse princípio da roda fônica aqui, ó, para medir de rotação, é o que você vai ter que ter em qualquer carro que tenha um sistema de injeção eletrônica. Porque o ponto exato de injeção no motor, ele tem que ser o ponto exato. Então, esse controle tem que ser um controle bem rígido. Então, essas referências aí do ponto exato onde ele vai soltar a faísca e onde ele vai injetar, tem que ser exato. Então, esse aqui, por exemplo, a roda fônica do motor A111 da Volkswagen. Aqui. Você tem aqui os 60 bens, aqui está falhando dois aqui. Ó. Então, o sensor de rotação ele vai aqui. Ó. O sensor de efeito raio. Esse aqui, ó, é o do motor AP da Volkswagen. Ele é instalado lá na saída do virabrequim. E aqui o sensor de efeito raio. É um negócio desse tipo aqui, ó. Então, com isso daí, você também consegue medir a rotação. Porque observa que, como esses dentes são igualmente espaçados, só esse daqui que não, esse ramo, você vai ter uma senoide aqui, ó. Então, a rotação é diretamente proporcional à quantidade de pulso que você tem. Você vai medindo constantemente a rotação e a variação disso aí, ó. Né? Só que esse controle aqui, ó, ele é preciso, mas ele não é absurdamente preciso. Por isso aqui você tem uma determinada distância aqui, ó, entre os dentes aqui, ó. Tá? O, esse controle mais preciso ó, pode ser a partir de um sensor óptico. Isso aqui é um sensor da AVL aqui, ó. Então você passa um laser aqui, ó, e você tem essa roda cheia de orifício aqui, ó. Então o laser passa por aqui. Como a distância entre eles é minúscula, então a precisão do controle de rotação é muito maior. Só que um sensor desse tipo aqui da AVL custa, eu já uma vez eu fiz a cotação, custa $10.000. Então, difícil você ter isso aí no laboratório, que nem o nosso, por exemplo. Então, o controle de rotação foi feito dessa forma aqui, ó. Tem jeito. Sai muito mais barato. Mas dá uma coisa eficiente. Então, o controle da rotação, o ponto de injeção, tudo isso daí, o levantamento daquelas curvas, depende da posição. Então, a gente tem que ter um sensor desse tipo aí. Para medir, por exemplo, o consumo específico de combustível, lembra que o consumo específico de combustível que você precisa ter? Você precisa ter a vazão máxima e precisa ter a potência. A potência você está medindo lá no dinamômetro. Como é que você faz? Você mede a vazão máxima. Você tem que ter uma balança e aí você tem que ter um recipiente onde você põe o combustível. Então, por exemplo, quando você põe o combustível lá, você zera a balança. A partir daquele momento, você aciona o cronômetro e você vai consumindo combustível. Então, a balança vai mudando de posição. Então, você tem lá o tempo, você tem a quantidade que você está, a massa você está medindo. Massa por tempo é vazão massa. Então, esse termo aqui, ó, do consumo específico de combustível aqui, ó, é uma vazão máxima, é massa por tempo. E aqui, ó, potência. A potência está medindo lá. E a vazão máxima, você tem a massa que você está consumindo lá, medindo na balança. Em função do tempo, você tem a vazão máxima ali, ó. Então, com a vazão máxima e a potência que você está absorvendo lá no dinamômetro, você consegue calcular o consumo específico de combustível aqui, ó. É assim que se faz. É um modo eficiente tradicional. A vazão de ar, você pode ter várias formas de medir a vazão de ar. A vazão de ar a gente precisa para medir, por exemplo, para calcular a relação ar-combustível, para ter, por exemplo, a eficiência volumétrica. Então, você precisa da vazão de ar lá no sistema de admissão
em vários tipos de medida que você faz. Então, essa medida da vazão de ar consumida, ela pode ser feita de várias formas, né? Uma delas, por exemplo, vamos supor, você tem um motor monocilíndrico, você pode ter um pulmão aqui, ó, de amortecimento. Aqui, como você vai ter um movimento daqui oscilatório, né? Cada quatro tempos que você admite, você pode ter um pulmão aqui, ó, de amortecimento, e aqui você tem um medidor de vazão aqui, medidor de vazão. Esse medidor de vazão ele pode ser de várias formas aí, ó. Pode ser um medidor de vazão como esse daqui, ó. Você tem um sensor antes e um depois de pressão, e esse orifício é calibrado, então você tem uma placa de orifício. Você pode ter um medidor de vazão em função de turbina, porque a vazão máxima é diretamente proporcional à pressão, à temperatura, um fator aqui de proporcionalidade aqui. Você pode ter um medidor de vazão aqui, ó, de fluxo laminar. Então, você põe aqui uma canalzinho aqui, que você tem um líquido aqui dentro. À medida que o ar passa aqui, ó, você tem lá a variação de pressão, você mede lá a pressão antes, a pressão depois. E aqui você tem um medidor de temperatura aqui. Então, essa vazão aqui, ó, ela é função da variação de pressão e função da temperatura. E você tem um coeficiente de proporcionalidade aqui, ó. Então, isso aqui é um outro tipo de sensor. Você pode ter um medidor de vazão de turbina. Esse tipo aqui, ó, é bem comum o pessoal que mexe com ar-condicionado, né? Quando você pega e faz aquelas instalações, que você tem aquelas tubulações grandes, então você tem que medir lá a vazão de ar lá dentro. Então você pega e põe lá o medidor de vazão, que ele tem uma hélicezinha ali, ó. Então você põe esse medidor no fluxo de ar e ele vai girar. Então a vazão é proporcional à rotação aqui, ó, e a pressão que você tem lá dentro e a temperatura. Então, é um outro medidor de vazão. E aí você tem um outro tipo de medidor de vazão, que é o medidor de vazão de anemômetro de fio quente. Esse tipo de sensor aqui, ó, é aquele que todo carro tem, que tem, que tem sistema de injeção eletrônica, né? Então, o princípio de funcionamento ali, você tem um fiozinho que fica imerso ali na corrente do ar que está passando aqui, né? Então, você, você passa uma corrente suficiente para manter a temperatura do fiozinho constante. Essa corrente ela vai variar em função da temperatura aqui do fio, que você tem que manter ela sem variação. Essa variação de corrente, de, de, de corrente é proporcional à vazão de ar que está passando. Então, isso daí é o que a gente chama de anemômetro de fio quente. Esses carros que tem injeção eletrônica, tem um sensorzinho desse daqui, ó. Então, é bem eficiente, né? Dinamômetro de bancada, esse daqui é bastante comum, só que é bem caro. Esse daqui, ó, é bem mais barato, que todo carro tem. Então, vamos supor, você vai instrumentar um na bancada e você pode adaptar um em função do tipo de motor que você tem lá. Você pega, compra isso aqui no mercado e pega aí com Arduino, aí você consegue medir ali a vazão de ar ali num negócio desse. Esse de placa de orifício, em geral, não é para motor que você usa. Isso aqui você usa, por exemplo, em reator nuclear, coisa do tipo. O medidor de placa dele são os escoamentos, por exemplo, duração, esse tipo de coisa que você usa, né? Mas geralmente em bancada de motor o que você usa mais é isso aqui e tá aqui, ó. É isso aqui, ó. Você usa um desses, medidor de fluxo laminar, acoplado a um tanque de amortecimento aqui, né? Então, geralmente isso daí. Então, a medida do ar aqui na entrada, né? Do ar admitido, comigo lá no motor. Isso aí a gente usa para cálculo da relação ar-combustível, né? Por exemplo, a quantidade injetada,
pode ir lá se for num sistema de injeção eletrônica, por exemplo, você mantém uma pressão constante, mantém uma pressão constante, e aí você varia o pulso. Então, por exemplo, dependendo do comprimento do pulso, você pode injetar mais ou menos aqui nessa área. Esse é o princípio do princípio injetado lá dentro. Você mantém a pressão do sistema constante e varia o pulso. Se for um pulso mais comprido, ele vai mais tempo, você injeta mais. Se for um mais curto, você injeta menos. Então aqui, ó, é, aqui a posição da borboleta do acelerador, então você usa aqui, ó, tem um potenciômetro, né? É um modo resistência variável, aqui. É um princípio de funcionamento lá do sistema de injeção. Aí a temperatura, por exemplo, dos gases, você vai medir sempre com termopar. Então, você vai medir aí a temperatura do ar na hora da ignição, você vai ter que medir a temperatura do fluido de arrefecimento, a temperatura do óleo lubrificante, daí. Então você vai usar termopar. E a escolha do termopar vai depender da temperatura que você vai ter. Por exemplo, se for temperatura lá na câmara de combustão, que dá aí de 600 graus ou mais, geralmente você usa um termopar de tipo caixa. Se tem uma outra região que trabalha bem mais frio, então você tem uns termopares aí que são adequados, que respondem bem para determinada faixa de temperatura. Você usa um termopar, né? E a análise dos gases, a análise de processo de combustão, você tem que instrumentar daquele jeito que eu falei, né? Você tem que ter um transdutor de pressão, né? Sensor do tipo real lá para pegar e medir a rotação. Tá. O transdutor de pressão é um negócio desse tipo aqui. Ó. Então, você tem um cristalzinho aqui, diafragma. Então aqui está em contato com a câmara de combustão. Então quando eu comprimo aqui, você tem um cristalzinho, ele gera uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial você vai amplificar aqui no amplificador de carga para medir lá no osciloscópio. Então, essa variação da tensão é diretamente proporcional à variação de pressão. Então, a gente faz uma calibração do sensor. Esse daqui é um sensorzinho que não precisa de um sistema de arrefecimento secundário. O nosso é desse tipo aqui, que a gente tem aqui no laboratório. Né? Ele é bem pequenininho, para ter uma noção de área de grandeza, o nosso aqui, ó, ele tem 15 milímetros de comprimento, centímetro e meio, e ele tem 4 milímetros de diâmetro aqui, só. Bem pequenininho. Esse aqui, ó, já é um sensor mais antigo. É um sensor, ele precisa trabalhar com arrefecimento, então você tem que circular a água aqui, ó. A desvantagem desse tipo de sensor é que ele pode queimar, né? Porque ele precisa de água do sistema de arrefecimento. E ele é maior. Para você instalar na câmara de combustão, ó, isso aqui, ó, tem mais ou menos aqui, ó, em torno de mais de 10 milímetros. Então ele precisa de um espaço maior. E ele é bem compridão, né? Ele deve ser mais ou menos aí, ó. Eu diria uns 100 milímetros de comprimento, assim. Então ele tem que ficar externo. Tem que furar o cabeçote, pegar e instalar um negócio desse. E ele precisa de um sistema de circulação de água aqui, ó. Na época que eu fiz o doutorado, a gente tinha desse daqui lá na USP, e a gente tinha que deixar, depois de usar, ainda tinha que deixar mais 24 horas fazer o sistema de arrefecimento lá. Sensor. O sensor desse daqui é mais ou menos uma faixa de uns, mais ou menos, uma faixa aí de uns US$ 7.000. Isso aqui, ó. 7.000 dólares. Para com essa cifra. O cabo, o sistema de aquisição de dados, é US$ 10.000, mais ou menos. Então, esse nosso aqui, ó, é desse aqui, ó, da marca AVL, que a gente tem aqui. Então, só. E custou caro pra caramba. Só o sistema de aquisição, com o sensor, mais
software de aquisição, na época nós pagamos 20 mil euros do sistema da Aurelo. Cara, que compramos um projeto de pesquisa da FAPESP. E aí as curvas de pressão que você tira, né? Aqui, ó, curva de pressão aqui, né? Pressão em função do ângulo aqui. Essa daqui é bem. Essa daqui é tirada em bancada, curva de pressão. Aqui do livro do Ferguson. Essa aqui é um diagrama PV. Aqui, essa aqui é uma curva real. Aqui é uma curva real. Fiz a PV aqui, ó. A PV, isso aqui é uma curva real. Esse aqui é o log de P por log de V. Esse daqui, ó, é uma curva real. P por log de V. Essa aqui é uma curva de taxa de liberação de calor aqui, ó. Essa aqui é uma curva real. Taxa de liberação de calor. Essas oscilações aqui, ó, se alguém quiser perguntar o porquê que dá isso daqui, ó, que na verdade, essa curva aqui, ó, ela é obtida a partir dessa curva. Então, essa curva aqui é que você está medindo de fato. Essa curva aqui é estimada. Ela é estimada a partir de quê? A partir da primeira lei da termodinâmica. Essa equação aqui. Então, como na verdade você está derivando ali, ó, então você derivando em função da pressão e a função da variação do ângulo. Então, na verdade, ó, essas oscilações que dá aqui, ó, na verdade, isso daqui é propagação de erro, né? Então, isso daqui é ruído do processo. Temos que dar essas oscilações aqui, ó, porque ela é estimada numericamente. Essa daqui é a curva a curva cumulativa do calor liberado lá na câmara de combustão. Então, é a integral dessa equação. A curva cumulativa. E essa daqui, ó, é uma curva real. É uma curva real. E essa daqui, ó, aqui está muito, muito escura, né? Mas dá para perceber aqui, ó. Você vermelho aqui, ó, é a taxa de liberação de calor. E essa em azul aqui, que tá fraquinha aqui, ó, a curva acumulativa de calor liberado. Aí, ó, nas outras janelas aqui, estão elas separadas, mas ela não está mostrada nessa figura aqui. Essa daqui, ó, é a curva de temperatura lá na câmara de condução. Essa aqui é obtida com termometal. Essa aqui é a temperatura em função do ângulo do virabrotão também. Então, esse daqui é a temperatura com a válvula de ignição fechada. E esse daqui é a temperatura máxima. Então, nota que ela dá um pouquinho depois do ponto mais superior aqui. Então, ela dá ligeiramente um pouquinho depois da pressão máxima que você atinge. Né? E aí, ó, a temperatura aqui, ó, é com a válvula de descarga aberta aqui, ó. Quando abre a válvula de descarga aqui, ó. A temperatura de gás está bem alta. Esses daqui são equipamentos para emissão de gás, né? Então esse daqui, por exemplo, é um equipamento mais assim, vamos dizer assim, mais barato, né? Então, por exemplo, o nosso analisador de gás que a gente tem no laboratório é esse aqui. É para 5 gases, né? É um equipamento assim, que foi mais acessível para a gente. Mas um equipamento desse aqui, hoje eu estou vendendo aí da faixa de uns
questão nacional, deve estar mais ou menos na faixa aí de uns R$ 70.000 aí por aí, né? Mas se a gente pegar um AVL a 32 gases, aquele lá está na faixa de entre 150 e 200 mil euros, né? Euros. E esse aqui, ó, tem que tirar um outro analisador de gás aqui. Esse aqui é um opacímetro, né? Esse opacímetro aqui é exatamente o que a gente tem no laboratório. Esse daqui, por exemplo, é um opacímetro da AVL. O opacímetro nesse nosso aqui é na faixa de R$ 30.000. O opacímetro nesse aqui da AVL, por exemplo, eu já cheguei a cotar, é 150 mil euros. Olha isso. Manda pra gente, ajuda Aqui, a ó, gente medida de mas gases aqui na saída aqui, né? Esses aqui são de analisador de gás de oficina, né? São mais simples. São bons, mas são mais simples, né? Você pega um da AVL, por exemplo, vai para 32 gases, aqui lá é bem mais caro, né? Então é isso daí que eu podia pegar, né? Só deixa eu mostrar um filminho aqui de um dinamômetro aqui na casa, um ensaio de motor. Eu botei um par de filminhos aqui, né? Pro ver lá, na hora que você estiver dando uma olhada na aula. Tá dando pra ver a tela aqui, né? Sim. É uma pena que assim não vai dar pra ver os tempos. Mas depois, mas esses filminhos aqui, eles estão tudo lá disponíveis lá na... Esse daqui, por exemplo, ó, é uma sala dinamométrica da Honda, da equipe da Honda de Fórmula 1. Só que assim, é uma foto mais, é uma filmagem mais antiga, né? Deve ser dos anos, início dos anos 2000, aí, por aí. Ó, então você tem um dinamômetro assim, bem complexo, né? Um dinamômetro AVL aqui. Esse tipo de dinamômetro aí, ó, é um dinamômetro que dá uma noção de percurso, né? Ele dá em tempo real aí, ó. da geografia, Pará, Ele simula, ele simula realmente as condições de rua, né? É uma pena que vocês não estão ouvindo o som, né? Mas na hora que vocês pegarem lá do site o link que eu deixei lá, vocês vão ouvir o som, é bem legal. Perfeito. Então, ela não vai atender todos esses estados ali. Então, a gente cobra aqui a gerência do Gilvan e do Isaac, tá? Vai ser de 4 pessoas. E a gente traz também o equipe da região. Um dinamômetro bem complexo. Ela já online, para ser online, para o time, né? Foi na visita, já vai preencher ali online, né? Informe, já gera um relatório e a gente vai acompanhar, vai ter esse acompanhamento aí, pelo menos mensal, e a gente vai utilizar essas nossas reuniões para fazer esse acompanhamento, tá? Então, o time começou agora em... Tipo de Fórmula 1 da Honda. Já passaram aí por 2 semanas, treinamento bem intensivo. Daqui já é um outro tipo de dinamômetro de bancada, né? Então, eles já Agora é formaram. o volts disso aqui. Olha, esse aqui é um dinamômetro de bancada. Observa que a temperatura aqui é altíssima nessa saída dos gases. Tá até azulado aí. O Alex, que é o responsável por atender. O Alex tem experiência em vários segmentos, varejo, transporte, usina, mineração, enfim. Então, ele também vai estar acompanhando tecnicamente o time e, ao ano, vai fazer toda essa parte administrativa. Então, esses formulários, esses relatórios, a gente já está trabalhando. Ó, isso daqui a gente fez
Ó, isso aqui a gente tirou lá aqui no laboratório, aqui no laboratório, aqui nosso, aqui, ó. Curva de pressão, ó, diagrama PV, Coisa. isso aqui em tempo real. Ó, a curva de taxa de liberação de calor, a fração de combustível queimado, o diagrama log de P, log de V, curva de pressão. Então a gente tirou aqui no laboratório, aqui, ó. Eu vou fazer essa mesma reunião com o Isaac, com o Gilvan, para colocar todo o time aqui à disposição, tá? E coisas que a gente vai trabalhando, tá? Até a Luana vai te procurar, porque quais são os clientes prioritários para a gente também ter a nossa agenda de pesquisa. A gente suportar o time comercial, a gente suportar os BDs, mas a gente também tem uma agenda propositiva ali. Isso daqui é o equipamento da VL para aquisição de dados, aqui, de pressão. Semana. Então, falando mais do operacional, Isso aqui são as curvas em tempo real. sempre copiar a Luana, sempre copiar rede técnica, arroba, BR. Vou colocar tudo isso aqui na apresentação, colocar aqui nesse. Ó, eu deixei lá uns par de E também de todo mundo tem filminho acesso a aqui, tá? para Vai trabalhando, vai melhorando, vai funcionando. ter uma noção aí desse tipo de coisa. E deixei umas leituras complementares aí para quem quiser se aprofundar um pouquinho. Eu deixei lá. Mas assim, em suma era isso que eu queria falar. Né? Como é que é feito e por que precisa disso ou daquilo, como instrumentar, até uma noção, né? Eu deixei lá Mas passando por esse processo de o 2 semanas